Dia ao nosso Deus. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vinda aqui. Que bom ter você. Deixa eu só achar o nosso instrumental. Que bom que você está aqui. Vocês passaram bem, minhas irmãs de ontem? Como foi seu dia ontem? Como o Senhor tem falado ao nosso coração nesse tempo, né? Glória a Deus por isso. Como é bom nos alegrarmos no Senhor. Como é bom sabermos que nós temos Ele, né? Que Ele cuida de nós, que Ele cuida dos nossos, que Ele vai endireitando as veredas, que Ele vai nos dando escape, vai nos dando livramento, né? E hoje Ele falou ao meu coração que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, quando o Senhor me entregou aquele salmo, eu coloquei lá no nosso grupo, tá? E eu falei, glória a Deus por isso. Gente, me deu uma alegria. Eu tava ali meditando na palavra, né? Organizando para entrar aqui com vocês. Falei, glória a Deus, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor tem cuidado de nós, né? Orei hoje pela manhã por cada uma de vocês aqui, tá? Pelo nosso grupo, pelo nosso devocional, né? Me coloquem aí nas orações de vocês. Eu estou escrevendo 2 livros e eu preciso que o Senhor me ajude a organizar ainda mais a minha agenda, né? Para que eu me dedique mais, porque, gente, o tempo passa muito rápido, né? Preciso entregar para vocês também o nosso grupo terapêutico, né? Que eu preciso terminar de formatá-lo para a gente começar os nossos encontros, né? Então, presta atenção aqui no que eu vou te falar hoje. Eu vou colocar depois uma enquete lá no nosso grupo e você vai lá votar qual que é o seu papel. Gente, não deixem de participar, é muito importante. Eu vou colocar lá no grupo algumas perguntas e você vai lá e responde diante da sua necessidade. Por quê? Eu vou escolher junto com vocês, né, os temas que nós vamos trabalhar na nossa terapia em grupo, né? E você pode falar, André, mas você já não falou para nós aqui, né, que o material tá quase pronto? E tá mesmo, né? O pilar emocional está pronto. Mas hoje pela manhã orando, né, o Senhor me deu esse direcionamento. Filha, pergunte a elas, né, quais são as principais dores que elas têm. Então eu vou listar, né, algumas dores que eu passei, que eu vejo nos meus atendimentos, e você vai lá voltar, né, André, eu gostaria de, né, saber um pouquinho mais, ser tratada nisso, e nós vamos caminhar nesta visão, porque eu creio, né, que o Senhor estará conosco, que Ele estará nos sustentando e mostrando para nós, né, o que nós precisamos para esse tempo, tá bom? Então você vai lá e vota. Me pediram, falaram assim pra mim no direct, André, você não sorteou nenhum livro seu pra nós aqui, né, o seu público no Instagram. Então, final de semana, eu vou colocar um post onde eu vou presentear uma pessoa com o meu livro. Andréia, mas eu já tenho o livro. Você ganha e dá de presente para alguém, né? Então prestem atenção, fiquem atentas, que em breve vai ter um post onde você pode ter a oportunidade de ganhar o livro Mulheres Obedientes, ou para você ou para presentear uma pessoa. Olha que bacana, né? Vai ser o meu presente para você do mês das mulheres, tá bom? Então já quis deixar aqui, porque quando eu colocar o post, eu vou colocar assim nos stories, ó. Tem um mimo aí nesse post e você vai saber é o livro que a Andréia falou. Você já vai lá, vai fazer o que o post pede e vai concorrer a um livro, tá bom? Participem muito. Vamos orar? Vamos orar, porque hoje eu vou entrar num tema bem desafiador, né? Bem desafiador, mas muito necessário, muito necessário. Eu falei pra você essa semana que às vezes eu vou falar coisas aqui que você não vai gostar de ouvir. Que às vezes eu vou falar coisas aqui que você vai falar, ai, nossa, parece que doeu em mim. Mas presta atenção. É pra trazer pra você liberdade,
é para tirar você de dentro de um cativeiro e é para fazer você ter entendimento do que agrada e do que não agrada o Senhor. Então você vai precisar, no dia de hoje, colocar amor nas minhas palavras, para você ter entendimento acerca desse subtítulo aí, ó. Alianças que a Bíblia condena. Hoje, amanhã e sexta-feira, eu vou mostrar para você, através desse subtítulo aí, o que pode ter aí na sua vida, por onde você pode estar caminhando, que esteja desagradando ao Senhor, tá bom? Então eu quero que você feche seus olhos, se você puder, eleva seus pensamentos agora ao nosso Deus Todo-Poderoso, e eu quero orar com você e por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu anuncio nesse momento a chegada do teu reino e cubro a minha vida e a vida de cada uma destas pessoas com o sangue precioso de Jesus que foi jorrado lá na cruz. Eu estabeleço proteção sobre a minha vida, a vida dos meus filhos, sobre o meu casamento, a vida do meu esposo, sobre a minha vida pessoal, e corto toda e qualquer comunicação com todo espírito imundo, em nome de Jesus. Pai, eu te peço nesta manhã que o Senhor esteja mais uma vez presente no meio de nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Fala conosco. Usa a minha vida. Usa a minha boca. Usa tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado no secreto para abençoar a vida das minhas irmãs, para que elas sejam verdadeiramente livres. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da nossa vida, para que em tudo eles nos protejam e guerreiem ao nosso favor. Pai, eu te peço nesse momento que os anjos que fazem parte do meu ministério acampem aqui nesse lugar. Manieta e lança fora no abismo toda seta e todo dardo inflamado do inferno que vem sobre a nossa vida para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor esteja comigo mais do que nunca. Me dê coragem, me dê inteligência, me dê discernimento para falar desse assunto, Pai, que poucos têm falado, mas que é extremamente necessário se nós quisermos termos uma aliança contigo, Pai. Eu levo os meus pensamentos cativos a Ti e a mais ninguém. E te peço que onde tiver uma gota de sangue minha, que o Senhor possa enviar os seus anjos para protegê-los. Protege a minha casa, a minha família, o meu coração. E que a minha voz continue falando do teu zelo, do teu amor, em nome de Jesus. Se você concorda, se coloca aí. Amém. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre alianças que a Bíblia condena. Nós estamos passeando, aprendendo, sendo tratadas nesse tema de alianças espirituais. E hoje, olha para mim, eu vou falar com você sobre alianças com deuses e com imagens de escultura. Isso mesmo. Vou falar um pouquinho mais sobre idolatria com vocês. André, eu quero aprender sobre isso. Tem uma série completa no YouTube onde eu falei sobre idolatria e as suas consequências. Depois você procura lá na lupinha do canal do YouTube, você digita lá idolatria que vai aparecer. Nós falamos uma semana inteirinha sobre esse tema. Por
que eu falei? 1, porque o Senhor me levantou para isso. 2, porque eu era a pessoa mais idólatra que eu já conheci. E 3, porque eu quero que você, assim como eu, seja de fato liberta. Você precisa ser liberta nesta manhã, nesta semana. Você precisa, se você deseja no seu coração uma aliança com o Senhor, você precisa, em nome de Jesus, ter esse entendimento. Então, olha aqui pra mim. Você vai precisar colocar amor nas minhas palavras, porque, gente, isso era algo que me doía muito quando alguém falava comigo. Até eu entender que não era uma visão da pessoa, era algo bíblico, era um mandamento que o Senhor me mandava cumprir. Era algo que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele condenava. Então nós precisamos sim falar desse tema. E quando fala de alianças espirituais, é algo extremamente sério e necessário para esse tempo. Então hoje nós vamos caminhar sobre alianças com deuses e com imagens de escultura, alianças que a Bíblia condena. Quer abençoar a vida de uma pessoa com essa palavra? Aqui tem um aviãozinho, uma setinha, você vai encaminhar para a pessoa. Andréia, eu não posso assistir agora, ou a pessoa que eu vou encaminhar também não pode assistir agora. Quer que eu faça a live? Vai ficar gravada? Vai. Lá no meu canal do YouTube, você vai se inscrever, ativar o sininho, porque todas as vezes que você ativa o sininho, você é avisada que tem vídeo novo, tá bom? Então você precisa marcar alguém lá também, encaminhar, né? Compartilhar o link para que essa pessoa também, assim como você, seja abençoada. Combinado? Então pega aí o seu cafezinho, pega aí a sua caneta, o seu papel, a sua palavra, que tudo que eu vou compartilhar aqui com você, olha para mim, não é a Andréia que tá falando. Onde a Andréia inventou isso? Eu não inventei. Tá aqui na Bíblia e eu vou te mostrar, tá bom? Alianças que a Bíblia condena. Alianças com deuses e com imagens de escultura. Eu quero que você pega e abra a sua vida, a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 23. Êxodo 23. Importante ressaltar dentro desse tema, né? Hoje, especificamente, eu vou falar sobre essas alianças com deuses e com imagens de escultura. Hoje. Só que é preciso ter entendimento que idolatria, presta atenção, é um pecado. Tá aqui na palavra, nós vamos caminhar esta manhã sobre essa perspectiva da palavra do Senhor. Só que idolatria não é algo que tem a ver somente com escultura de imagem, tá? Nós estamos vivendo um tempo, minhas irmãs, que nós vemos que existe idolatria de muitas outras coisas, que também a Bíblia condena. Então, o que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor no nosso coração. É tudo aquilo que nós levantamos um altar para aquela coisa, para aquela pessoa, né? Para aquela imagem, no caso de hoje, tirando a honra e a glória do Senhor. Tirando a honra e a glória que é do Senhor. E nós vamos ver aqui na palavra o que Deus fala a respeito disso. A respeito da glória dele. O que ele fala da glória dele. Então é importante você ter esse entendimento. Às vezes você tá aqui e você fala, André, então hoje não é pra mim. Porque eu não tenho imagens, eu não cultuo deuses, né? Então traga pra você e se pergunte, o que em minha vida tem tomado o lugar que é do Senhor? Para qual ídolo eu tenho levantado um altar de adoração? Porque olha aqui, às vezes você não tem
imagem de escultura, às vezes você não cultua um outro Deus, mas às vezes uma pessoa tem tomado o lugar de Deus no seu coração. Você tem idolatrado uma pessoa. Às vezes você tem idolatrado a comida. Às vezes você tem idolatrado as suas emoções. Às vezes você tem idolatrado tantas outras coisas que tomam o lugar de Deus no seu coração. Então eu quero que você também, por essa perspectiva, você comece a analisar e anotar aí no seu caderno. É verdade. A comida é o Deus da minha vida. Embora eu vá falar com vocês hoje sobre deuses, imagens de esculturas, que são alianças que a palavra do Senhor condena. Amém? Você vai ficar comigo aqui até o final? Anota todos os pontos, anota o que o Espírito Santo for te lembrando aí, porque na sexta-feira vai fazer muito sentido, lembra? Porque nós vamos ter aquela oração que nós vamos pedir para o Senhor desfazer, quebrar essas alianças, né? Que nós entramos consciente ou inconscientemente. Então fica aqui, não vai embora não, vai fazer sentido. Êxodo 23, acharam? Êxodo, capítulo 23. Vamos lá? Nós vamos ler o versículo 31 ao 33. Êxodo 23, 31 ao 33. Que diz assim, ó. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Versículo 32. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que estes povos morem na terra de vocês, senão eles o levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles o levarão a pecar contra mim. É o próprio Deus que está falando aqui, gente. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Quando você presta culto, quando você adora outros deuses, e quando nós meditamos na Bíblia, nós vamos ver o quanto de deuses aquele povo levantou, tirando a honra, a glória do único que é digno de adoração, de prostração e de louvor. O quanto de imagens eles levantaram, o quanto de adoração eles prestaram, eles se prostraram. Por quê? Porque muitas vezes, presta atenção nisso, nós queremos adorar algo que nós vemos com os nossos olhos. O ser humano, em geral, tá? Ele tem uma dificuldade de crer, né? De acreditar naquilo que os olhos deles ainda não viram. Então ele está sempre buscando algo palpável para se conectar. Olha que interessante. Ele sempre está buscando algo palpável. Eu preciso ver. Lembra de Tomé, né? Então mostra as suas mãos aí. Ele precisou ver a marca aqui dos pregos na mão de Jesus para quê? Para crer, para acreditar. E Jesus falou para ele: feliz aqueles que não precisam ver para acreditar.
Então, nessa iminência de eu preciso ver, eu preciso ver, porque senão eu não acredito, aquele povo levantou muitos deuses, se adorou muitos deuses, se prostraram diante deles, né? E era algo que Deus abominava. A palavra é essa, abominável. Ei, não façam aliança, não façam compromisso, não façam contratos. Não é isso que eu estou vindo te falando desde segunda-feira, que aliança é um compromisso, é um contrato? Então, quando eu me prostro diante de uma imagem, quando eu acredito num outro Deus, que não é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, aquele que está diante dos nossos corações, mesmo que os nossos olhos naturais não vejam, quando eu me prostro, quando eu adoro, quando eu faço uma aliança com eles, o que a palavra fala que nós acabamos de ler? Eu entro numa armadilha, eu entro num cativeiro. Experiência própria, muito difícil de sair, muito. Dentro desse contexto aqui que nós lemos, eu também tive um entendimento da seguinte forma, vê se vocês têm essa compreensão, do poder também do ambiente. Porque o Senhor fala, não deixem que esses povos morem na terra de vocês. Não deixem que esses povos façam habitação na terra de vocês. Você sabe por quê? Porque senão eles vão levar vocês a pecarem contra mim. Porque eles vão querer, colocar, incluir uma cultura que não me agrada. Então a gente tem que ter muita consciência a respeito disso. Quais são os ambientes que eu estou inserida? Qual é o ambiente que eu frequento? O que é falado nesse ambiente? Qual é o Deus que é levantado nesse ambiente? É o Deus, o único poderoso, o único que eu devo adorar e me prostrar, ou outros tantos deuses? Não estou aqui para te afrontar, não. Longe de mim isso. Eu estou aqui para trazer verdade para sua vida. Eu não estou mentindo, tá aqui. Se você deseja verdadeiramente ter uma aliança com o nosso Deus, se você deseja verdadeiramente viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor aqui na terra, você vai precisar destronar alguns deuses, algumas imagens de escultura que tem aí na sua vida. Não tem nada a ver, Andréia. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Aqui no meu devocional tem um dia que eu falo sobre isso. Você vai precisar sim destronar ídolos do seu coração. Você está preparada para isso? Porque não adianta nada, minha irmã, meu irmão, você falar assim, eu quero viver. Achei aqui, ó. Achei. No dia 37, ó. Somente em Jesus fala sobre isso. Você tem o devocional, tá? Tem aqui. Somente em Jesus. A palavra fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Mais uma vez, às vezes você nem tem estátua, imagem de escultura. Às vezes você não cultua outros deuses, mas às vezes você tem permitido que algumas outras situações tome o lugar de Deus no seu coração. Até as preocupações, até os medos
se tornam um objeto de idolatria quando eles tomam o lugar de Deus no nosso coração. Porque tem gente que tem tanto medo. Porque tem gente que tá numa fase de descontrole total das emoções, que ela idolatra aquele medo, ela idolatra aquela situação de emoção desgovernada, e ela tira toda e qualquer oportunidade de Deus se instalar no coração dela. Porque o olhar dela, a adoração dela, a prostração dela não está no Senhor, mas está naquele objeto a ser adorado. Então, idolatria não é só de imagens, só de deuses. Tem tantas outras coisas. Eu estou preparando um material sobre isso para entregar para vocês, que vocês vão ver. Então, eu preciso ter consciência disso. Eu preciso pôr amor nessas palavras. E se você é uma pessoa que se prostra diante de algo que é feito por mãos humanas, a palavra do Senhor condena. Porque Deus é tão grandioso que não tem como você retratar algo que é grandioso demais. Não tem como. Mas o homem tenta. Porque o homem, no seu intelecto, é muito difícil para ele entender que Deus é tão grandioso, que não cabe escultura nenhuma dele. Que ele não permite que nada seja retratado. É para lembrar, Andréia. Não é, não. Você sabe por que não é? Porque se você for ver, se você for estudar, se você for se aperfeiçoar, você vai ver que essa questão de imagem, de escultura, é um mercado que gira muito dinheiro. Então, para muitas pessoas, é algo que é lucrativo. Ei, olha para mim. Não adianta ser lucrativo no contexto humano falando, sendo que você está perdendo a sua alma e levando outras pessoas a perder a alma delas. Não é Andréia, é a palavra do Senhor. André, mas eu orei, sabe? Eu me prostrei, eu fiz uma promessa. Gente, eu tô falando porque eu fui assim por anos da minha vida, grande parte da minha vida, né? Até então. Aí eu consegui um milagre tal, um milagre não sei do que a santa tal, o santo tal curou meu marido, curou. Ei, olha aqui pra mim. Quem cura é Jesus, é só Jesus. Deus olhou a sua fé. Deus olhou o desejo do seu coração. A inclinação da tua alma. Mas esse tipo de aliança, o qual a Bíblia condena, traz para a nossa vida, coloca amor nas minhas palavras, uma cegueira espiritual, que você fica incapaz de enxergar o que é muito óbvio. Hoje para mim é óbvio. Hoje para mim é óbvio, mas nem sempre foi. Existem coisas que nós só vamos acessar no Senhor quando nós tivermos coragem de destronar todos os ídolos do nosso coração. De abrir mão de tudo aquilo que o Senhor falou. Não faça. Eu sou o suficiente, não faça. Minha irmã, se você é uma dessas pessoas, coloca amor nas minhas palavras. Se desfaça dessas alianças malditas. Se desfaça dessas alianças que a Bíblia condena. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. É com ninguém. Isso é a palavra que fala. Abre aí sua Bíblia em Isaías 42. Você vai ter entendimento do que eu tô falando. Isaías 42, eu faço questão que você veja. Isaías 42, 8. Nós vamos ler juntas. Isaías capítulo 42, versículo 8.
E eu preciso, porque eu desejo, assim como eu tenho certeza que o Pai deseja, que você viva o melhor que Ele tem para você. Mas para viver o melhor que Deus tem para nossa vida, nós vamos ter que renunciar a muitas coisas. André, mas isso aí é uma tradição da minha família. Eu sei, é da minha também, ainda, infelizmente. Mas eu creio que um dia eles serão libertos. Lembra que eu falei para você que nós aprendemos dos nossos pais alguns comportamentos. Nós trazemos dos nossos pais heranças, além de heranças genéticas, heranças espirituais. Quem estiver comigo no grupo terapêutico, eu vou tratar disso no pilar espiritual. A gente carrega dos nossos pais algumas heranças genéticas. Lembra que eu falei pra você que da minha família existem muitas pessoas diabéticas? Lembra que eu falei? E que eu carrego uma herança genética. Gente, vocês veem o tanto que eu treino, que eu sou disciplinada na alimentação, mas eu sou pré-diabética. Vocês acreditam nisso? Eu tomo medicação. Por quê? É algo que está na minha família. Tias, tios, primos. E que se eu não cuidar, se eu não zelar, isso vai me levar a um ponto extremo. Assim como temos heranças biológicas, genéticas, nós também temos heranças espirituais. E nós precisamos abrir mão destas heranças. E a idolatria é uma das heranças espirituais que nós carregamos lá do nosso pai, lá da nossa mãe. E que se nós não levantarmos, nós vamos passar para os nossos filhos. E nós vamos sucumbir à nossa alma. Vocês estão entendendo? Coloca aí pra mim se está fazendo sentido. Coloca aí. Eu sei, gente, que é algo muito, mas muito delicado esse assunto. Mas eu preciso falar com você isso. Porque a idolatria é um tipo de aliança que a palavra do Senhor condena. A palavra do Senhor condena. Isaías 42:8 diz assim, ó. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vou ler de novo. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se você está adorando a imagens, se você está adorando a deuses, você está adorando Satanás. Não é o Senhor. Você não está agradando a Deus. Não está. Cuidado com os enganos. Eu vivi enganada por muitos anos da minha vida. E isso trouxe sérios prejuízos para minha vida. Coloquem amor no que eu estou falando. Agora lá em Coríntios, capítulo 6, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, olha o que diz. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Credo, André, não sou eu que estou falando, não. É a palavra do Senhor. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Eu oro a Deus nesta manhã, orei antes de entrar aqui, para que o Espírito Santo nesta manhã arranque as vendas dos teus olhos. Ei, olha aqui pra mim, não é pra você sair brigando com os outros, não. Não é pra você sair daqui desse devocional, ir lá na casa da sua mãe, ir lá na casa da sua tia, ir lá na casa do amigo. Não é pra você fazer isso. Porque até mesmo quem convence é o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas é para você ter consciência que é um pecado. Para você ter consciência
que é uma aliança que a Bíblia condena. E que se você estiver debaixo dessa aliança, você não vai herdar o reino dos céus. Você não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não vai. Se você estiver preso a todo e qualquer tipo de idolatria, eu estou falando hoje de deuses e de imagens de escultura. Mas eu comecei esse devocional falando que existem outros tipos de idolatria. Eu vou mostrar para vocês. Tem um material sendo preparado para isso. Que você precisa ter a coragem de destronar esses ídolos. Que você precisa se levantar. Ontem eu falei isso para uma irmã que caminha comigo. Ela falou assim para mim: Andréia, eu fui fazer uma varredura na minha vida e eu acho que eu não vou casar mais. É, irmã, por quê? Porque a minha família tem um monte de gente solteiro. Um monte de gente solteiro na minha família. E eu passei, né, por tantas coisas, gente. Falei pra ela: não, minha irmã, você tem vontade de casar? Ela já pensou em casar? Ela já foi casada uma vez, né? E é por isso também das experiências de um primeiro casamento, as frustrações, trazem isso pra gente. Deus me livre, eu nunca mais vou entrar nisso. Então, qual que é o passo? Eu ser curada, eu me curar. E aí ela falou assim pra mim: mas eu já sonhei, eu já fiz planos. Então, se você sonhou, se você fez planos, é porque isso é algo de Deus pra sua vida. Mas as feridas, as experiências traumáticas, elas vão nos machucando tanto. Que, ó, isso é algo que não é consciente, é de forma inconsciente. Para nos proteger, o cérebro fala assim, ó: não, você não vai passar por isso mais. Você não vai passar por isso mais, então você não vai casar. Aí a pessoa faz o quê? Idolatra a dor. Aí eu fui explicar para ela, né? Um dia eu explico para vocês da onde que vem essa questão, né, da família, tem um monte de gente solteira. Da onde que vem isso? Eu expliquei para ela ontem. Então não faça das suas dores, não faça das suas dores algo que você idolatra. Não faça, né, dos seus vícios uma idolatria. Não queira colocar outro Deus no lugar que é do nosso Deus, o único Deus. Peça perdão para Ele. Olha para mim, se arrependa o mais rápido possível. Gente, coloca amor nas minhas palavras. Jesus está voltando. Isso não é uma frase clichê, não. Eu posso sentir o vento das vestes dele. Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja. Mas a sua igreja não pode estar aliançada com outros deuses. Não pode se prostrar diante de imagens. Ela tem que estar prostrada diante dos pés de Jesus somente. Como que a gente tem dificuldade de se prostrar aos pés da cruz de Jesus, a se prostrar diante de Deus? E a gente não tem dificuldade de se prostrar diante de algo que é feito de mãos humanas. E a gente não tem dificuldade de se prostrar diante dos nossos vícios. Diante das nossas enfermidades de alma. Não temos. Diante do vitimismo. Ai, coitadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou um zero à esquerda. Tem gente que vive desse jeito. Isso é idolatria também. Idolatra tudo, dor, pessoas, imagens, deuses. Ai, é a deusa tal. Ai, é o deus tal. Para com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Senhor desagrada desse tipo de aliança. Andréia, mas foi minha mãe, foi meu pai que me ensinou isso. Eu sei que você está passando. Eu passei por isso. É por isso que eu estou aqui falando com autoridade para você. Mas voltando, eu abri um assunto aqui, não fechei. Voltando àquela minha irmãzinha que eu falei para ela ontem, sabe por quê? Falei para ela assim: minha filha,
Nós seguimos um padrão que vem dos nossos pais, mas nós temos a responsabilidade de nos levantarmos nesta geração para fazer diferente. Porque senão os nossos filhos serão alcançados. Os nossos netos serão alcançados. Gente, para mim, eu não sei para você, é de suma importância que meu filho seja livre no Senhor de todas as amarras que eu trouxe da minha vida, da casa dos meus pais. Eu honro a vida do meu pai é vivo, né? Eu agradeço a Deus por ter me dado a minha mãe, mas essas heranças malditas eu não quero. Eu me levantei e falei, Senhor, eu venho aqui te pedir perdão. Eu abro mão destas alianças, porque hoje eu entendi que é errado. E eu não quero que os meus filhos paguem por algo que os meus pais, os meus avós fizeram por falta de entendimento. Porque muitas vezes, presta atenção, não é por querer, é por falta de entendimento. Você precisa ser zelosa. Mas quando a pessoa... Aconteceu isso aqui em casa. Minha tia também, né? É de religião idólatra. Um dia ela me perguntou. E quando ela me perguntou, eu trouxe na palavra para ela. Tia, é assim, assim, assim. A senhora acredita na Bíblia? Acredito, minha filha. Eu falei, então, lê o que está escrito aí. Aí ela leu, eu falei, não sou eu que estou falando, tá aqui. Mas não sou eu que convenço. É o Espírito Santo. E às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo das pessoas. Não é assim. Mas entendimento nós precisamos ter. Sabedoria nós precisamos ter. Saber que Deus não se agrada, nós precisamos saber. Para falarmos, para nos posicionarmos quando nós formos questionadas. Vocês estão entendendo, gente? Não é goela abaixo. É Espírito Santo adentro. É Ele que convence. Agora, olha isso aqui. Deuteronômio, capítulo 7, versículo do 25 ao 26. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26 diz assim, vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa. Senão, também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestável. Não, considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Aqui ele fala, né, de coisas que a gente traz, amuletos, eu já falei sobre isso também, né, objetos de correntes, brincos, onde você fala assim, isso aqui é para me dar sorte. E aí a gente traz para dentro da nossa casa e aquele objeto, né, aquele amuleto, ele passa a ser algo que o nosso coração tá nele. A figuinha, o olho grego, isso aqui vai me dar sorte. Olha, eu vou fazer uma prova, vou levar isso aqui comigo, porque isso aqui vai me dar sorte. Eu já fiz isso muito, tá? Pode ser que você também já tenha feito. É disso que Deus está falando. Não coloca, não leva para dentro da sua casa algo que seja detestável, algo que eu condeno. Sabe por quê? Porque essas coisas estão separadas para destruição. E se você alimentar, se você fazer esse tipo de aliança, você também será separada, assim como essas coisas, para destruição. Quando eu tive esse entendimento, eu tive que fazer uma varredura na minha casa. Eu tinha muita coisa. Muita coisa que comunica no mundo espiritual. Lembra que eu tenho falado essa semana?
tudo que nós fazemos gera uma comunicação com o mundo espiritual? Então você precisa, minha irmã, meu irmão, ter esse entendimento. Mais uma vez, não vai brigar, não vai falar, não vai enfiar isso goela abaixo, mas você precisa saber. Você precisa saber. E ei, você não precisa, só porque seu pai, só porque sua mãe foi assim, você não precisa seguir esse caminho que vai te levar à destruição, porque não é uma desonra aos pais, como muitos pensam, como eu pensava, não é. É uma obediência ao Senhor. E quem obedece ao Senhor vai colher os seus frutos. Quem obedece vai colher frutos de obediência. Quem não obedece vai colher frutos de maldição. E maldição não é algo que vem da parte de Satanás. Maldição é algo que vem da parte de Deus para nos corrigir. E nós aprendemos a pecar dentro da nossa casa. A nossa casa é a nossa primeira escola. Andréia, mas até então, até hoje eu vivi assim. Decida, a partir de agora, abrir mão disso. Senhor, eu escolho a Ti. Senhor, eu escolho a Ti a mais ninguém. Eu destrono todo ídolo do meu coração. Eu abro mão. Eu lanço fora. E eu Te dou inteiramente o meu coração. Entenderam? Pra gente finalizar, vai lá para 1 Coríntios, só pra gente finalizar. Não fique bravas comigo. Eu preciso te falar que a idolatria é um tipo de aliança que o Senhor condena. Nós vamos caminhar amanhã por uma e por sexta por outra também. E aí na sexta-feira nós vamos orar a respeito destas questões. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. 1 Coríntios, versículo 10, capítulo 10, desculpa, versículo 21. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos orienta. Ele diz assim, ó. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vou ler de novo. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você vai ter que fazer uma escolha como tudo que nós temos que fazer na nossa vida. Você vai ter que escolher. Ei, olha pra mim. Escolha pelo Senhor. Escolha ser aquela pessoa que vai romper tudo aquilo de heranças hereditárias que vieram para matar, roubar e destruir na sua família, na sua casa. Seja aquela pessoa que se levanta e fala assim, ó, eu me posiciono em favor da minha família e eu não aceito isso. Seja essa pessoa. Custe o que custar. Escolha. Decida por Jesus. Amém? Fez sentido? Fez sentido para você? O devocional de hoje? O que o Senhor falou ao seu coração? Eu espero que esta manhã o Espírito Santo tenha descortinado, tenha arrancado de você as escamas dos seus olhos, para que você veja além, para que você se entregue verdadeiramente ao único que é digno de honra, glória e louvor. Amém? Forte, né? Vai ficar salvo lá no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, inscreva. Quem não adquiriu o livro, adquira. Eu falo um pouquinho desse assunto também aqui no dia 37, tá? Quem já leu sabe que eu falo um pouquinho aqui no dia 37. E será uma alegria ao meu coração
receber você para o nosso grupo terapêutico. Emocionalmente forte, espiritualmente inabaláveis. Vai ser presencial, vai ser lá na minha firma, somente 10 vagas, somente 10 vagas. Já teve 2 pessoas que me procurou para deixar o seu nome, para falar, Andréia, eu quero participar. Então, vai diminuindo as vagas, né? Se você quer participar, você vai deixar também seu nome, você vai me chamar no privado, falar, Andréia, eu quero participar. Aí você vai falar assim, André, eu quero saber o valor do investimento. Deixa seu nome. Eu tenho certeza que esse investimento vai caber no seu bolso. Você sabe por quê? Porque eu vou ficar com vocês 6 encontros e eu vou fazer aqui pra você a conta que é uma mentoria, aliás, uma sessão minha individual e qual é o valor do investimento que vai sair pra você em 6 encontros. É um presente, tá? Então já deixa seu nome, que eu já vou começar a listar pra depois, a hora que sair aqui, se você ver se faz sentido pra você, né, será um prazer te ajudar. Se não, também tá tudo bem, né? Vai ter, se Deus quiser, vai ter um novo tempo. Eu acredito, oro por isso, mas assim, ó, vai ser muito especial, tá? Você vai receber o certificado, vai ter certificado e vai ser um momento precioso pra nós. Amém? Glória a Deus pela sua vida. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Amanhã nós estamos aqui. Em nome de Jesus, para nós avançarmos. Beijo seu coração. Se cuida, tá? Vai ficar salvo lá no YouTube. Você vai lá, se inscreva se você não inscreveu. Aciona o sininho lá. E deixa o nome de alguma pessoa que você quer abençoar com o devocional de hoje. Glória a Deus. Beijo. Amo sua vida. Hoje tem célula, tá? Você é minha convidada. Venha. Tchau, Deus abençoe e até amanhã.